Oi, gente. Estou aqui para enviar para vocês esse vídeo. Primeiramente, desejando a vocês que vocês estejam bem, com saúde, como também os seus familiares, né? Eu estava pensando em fazer umas videoconferências com vocês, ao vivo. Como eu falei para os monitores, se der certo, eu mandaria eles avisar nos grupos. Porém, como essas conferências, elas dão muita polêmica, assim, muita gente falando ao mesmo tempo, e fica mais difícil da gente explicar o que precisa ser feito, para que não fique uma coisa tão prolongada e termine a pessoa esquecendo o que precisava. Outro motivo também é porque muitos alunos não têm acesso para baixar esses vídeos que faz videoconferência. Então eu pensei assim que ia ficar muito aluno sem poder participar da sala, né, de aula ao vivo. Então sendo assim, eu resolvi fazer esse vídeo e mandar para vocês no Classroom, nas salas de vocês. Vou fazer do primeiro, do segundo e do terceiro. E vou também enviar para os monitores, para eles reenviarem para os grupos, para aqueles alunos que não estão no programa Classroom, certo? Então, primeiramente, eu quero revisar o que eu passei, né, para vocês nessa quarentena, que ontem completou um mês que nós estamos sem aula, né? O último dia de aula foi no dia 18 de março. Hoje é 19 de abril, então ontem completou um mês. E eu passei para os primeiros anos o assunto A Origem da Vida na Terra, certo? Pedi para vocês lerem as páginas relacionadas ao assunto, que fica da página 30 até a página, deixa eu ver aqui, da página 30 a página 40, e depois fazer um exercício de 10 questões, tá certo? Então, eu vou falar aqui, dar uma revisadazinha do assunto para que vocês fiquem mais a par. Mandei também um vídeo para você, uma videoaula do professor, que ele explicou muito bem também. Sei que vocês assistiram, né? Quem tem acesso à internet assistiu o vídeo sobre a origem da vida. Passei os exercícios, agora eu vou dar só uma revisadazinha, pouca. Vou corrigir a atividade aqui. E depois, pelo Classroom, eu mando o novo assunto dessa semana, que vai começar agora, dia 20, né? A partir de amanhã, segunda-feira, estaremos com a disciplina das ciências humanas, que inclui biologia, física e química. Então, primeiramente, a origem da vida na Terra, né? É o nosso tema. Aí uma pergunta que algum estudante pode costumar fazer, o seguinte, que diz aqui no livro de vocês. Por que estudar a história da Terra em biologia? Não seria um assunto de geografia ou geologia? A razão de tornar nosso estudo mais abrangente é que a vida está intimamente ligada às características físicas, químicas e estruturais do planeta, da nossa espécie, né? Por isso, existem algumas teorias básicas que estão no nosso livro, começando pela teoria do Big Bang, né, que está na página 31. Eu pedi para vocês lerem todas as páginas. Se vocês estiverem cientes da necessidade que a gente tem de fazer tudo que o professor pede, porque a gente sabe que essa quarentena a gente não tem data limite para ela, a gente não sabe quando as aulas vão iniciar, né? Então, por enquanto, a gente está fazendo o que a gente pode para que vocês possam ter algum aprendizado e que vocês não saiam no prejuízo. E que também, quando a gente retornar às aulas, nada seja perdido, né? Que aí vocês não vão perder o ano letivo por conta desse problema, dessa pandemia da Covid-19, que foi uma coisa inesperada que a gente não tinha, não esperava acontecer, mas aconteceu. E agora é um método novo, porque é à distância, mas mesmo assim não vai deixar de vocês aprender por conta disso. Agora vai depender, a nossa parte nós estamos fazendo, eu sei que meus colegas professores também,
precisa que vocês façam a parte de vocês, né? Que estudem realmente as páginas que a gente tá mandando, que façam os exercícios, para que depois vocês terão as notas que vocês irão necessitar. Tá certo? Então, a primeira teoria do Big Bang é uma teoria que fala de uma grande explosão que houve há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, certo? Essas teorias que estão no livro de vocês não quer dizer que elas são todas verdadeiras. Tem até umas que já derrubaram outras, que eu vou falar mais na frente aqui. Mas, porém, vocês precisam ter conhecimento de todas elas, até porque vocês vão fazer provas externas por aí de Enem, de vestibular, e sempre, geralmente, cai alguma dessas teorias, tá certo? Então, a teoria do Big Bang diz que houve uma grande explosão, e a partir dessa explosão, juntou-se partículas na Terra, e dessas partículas de moléculas, elas foram se juntando, eram partículas inorgânicas. Existem os seres orgânicos e os inorgânicos. Inorgânicos são aqueles seres que eles não têm vida, assim, as características de vida, como andar, se reproduzir e se degradar na natureza. Um exemplo de ser inorgânico é água, é terra, é ar, é pedra. E orgânico é tudo aquilo que tem vida, tá certo? Então, essa teoria diz que aquelas moléculas inorgânicas, ao se juntarem na natureza, aos poucos elas foram se transformando em moléculas orgânicas. O que era inorgânico passou a ser orgânico. E daí começou a surgir vida no planeta, certo? É a teoria do Big Bang. Depois vem a teoria da origem do sistema solar, que esse é uma teoria que vocês estudaram, acho que até em ciências no ensino fundamental. Fala sobre o sistema solar, os planetas Sol, né, os satélites, cometas, certo? E outros corpos celestes. E diz também que surgiu cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a partir de uma nebulosa, que quer dizer uma aglomeração de neves e de gases, e também de poeira, certo? É isso que fala nessa teoria. A terceira que nós vimos aqui no livro fala sobre a formação da Terra, que está no livro de vocês na página 33. Diz assim: evidências científicas sugerem que o planeta Terra formou-se entre 4,6 bilhões a 4,5 bilhões de anos atrás, a partir de aglomerações de minerais como poeira cósmica e gases presentes no disco de matéria que orbitava o Sol, né? Então, aqui é sobre a formação da Terra. Mas, na verdade, são muitas teorias, e essas que eu falei para vocês, foi teorias que surgiram há muito tempo atrás, mas uma das que cai muito em provas de Enem, de vestibular, são as teorias da geração espontânea, que é da abiogênese. A biogênese, prestem bem atenção, certo? A teoria da geração espontânea e da abiogênese é aquela teoria que diz que os seres, eles surgiram da matéria sem vida. Ou seja, os sapos surgiram do lodo, os ratos surgiram da sujeira e eles criaram rato. Então, essa teoria foi defendida por um homem chamado Lamarck, mas ela depois, mais na frente, ela foi derrubada. Por quê? Porque eles fizeram alguns experimentos, tipo com rato. Cortaram rabos de ratos e cruzaram os ratos novamente. E quando nascia a geração de novos ratos, eles nasciam com cauda, que é os rabos. Então, a partir daí, os cientistas começaram a desconfiar que essa teoria era falsa, porque se fosse transmissão hereditária, eles sendo cortados os rabos, eles iam nascer sem rabo, né? Mas não, eles nasciam com rabo. Então, apareceu um cientista chamado Francisco Redi. O que fala sobre Redi está na página 34 do livro de vocês. E ele foi um dos que começou a derrubar essa teoria da abiogênese. Eu vou dizer o significado de abiogênese. A significa contra e bio significa vida, como vocês já sabem, né? Então, Redi, ele fez um experimento com pedaços de carne que derrubou a teoria da abiogênese.
E essa teoria de Redd foi chamada de biogênese, sem o A. Bio significa vida e gênese significa começo de tudo. Ou seja, uma vida, a teoria dele quer dizer o quê? Que uma vida, ela só pode surgir a partir de outra vida. Como foi que foi a teoria de Redd? Ele colocou pedaços de carne sem nenhum micro-organismo puro, dentro de pedaços, dentro de vidros esterilizados, também puro, sem nenhuma contaminação. E ele fez o experimento da seguinte forma: cortou a carne toda da mesma forma, sem nenhuma contaminação, colocou dentro dos frascos e um frasco ele deixou descoberto, no outro ele deixou coberto. E passou-se alguns dias. Depois que passou alguns dias, ele foi observar e viu que no frasco em que estava tapado, não tinha nenhuma larva, não tinha nenhum bichinho daqueles que eu já também expliquei a vocês sobre o bicho da goiaba na sala de vocês, certo? Então, é a mesma coisa da goiaba, só que aqui no caso, experimento, aqui tá falando sobre a carne, tá no livro aqui também. Então, ele viu que no frasco que estava descoberto, estava cheio de bichinhos. E que no outro não havia nenhum micro-organismo. Então, o que é que ele deduziu com isso? Que as moscas vinham, pousavam sobre a carne, deixavam ali suas larvas e daí, a partir dali surgiam novas vidas. Enquanto que o frasco que estava coberto continuava intacto, do jeito que tinha sido deixado, ok? Então, essa teoria da biogênese derrubou a outra da biogênese, que dizia que as pessoas herdavam características que construíam na vida, quando, na verdade, nós herdamos características que vêm hereditária, dentro da molécula das nossas células, dentro da molécula de DNA das nossas células, certo? É passada de geração para geração. Essa foi uma das teorias aceitas, certo? Mas depois dessa ainda teve a de Nedler e Spallanzani, onde eles juntaram compostos orgânicos e inorgânicos. E teve também uma que hoje é uma das consideradas da mais correta pela biologia, que é também derrubada da abiogênese, porque todos esses experimentos, como eu falei para vocês em sala, nunca é feita por um cientista só. Sempre eles vão passando de um para outro, para ver se realmente os fatos são verídicos. Então, um homem chamado Pasteur, ele fez um novo experimento para derrubar a teoria da abiogênese. Essa dele também era biogênese, não a biogênese, certo? E como foi que foi feito? Ele colocou um caldo nutritivo com muito micro-organismo dentro desse caldo, colocou ele para ferver. Esse vidro, ele tinha um gargalo. Ou seja, era um vidro assim, no livro está na página 36 de vocês podem verificar. Então, ele era um vidro assim meio redondo com um pescoço, tipo pescoço de cisne, que é chamado de gargalo. Colocou essa substância para ferver até matar esses micro-organismos. Mas, além disso, ele ainda envergou o gargalo com fogo, certo? Envergou o gargalo com fogo e deixou lá, esfriando. Passou muitos dias. Quando ele foi observar, ele viu que a água estava sem nenhum micro-organismo. Realmente tinha sido tudo esterilizado, tudo morto com fogo, certo? Aí, o que é que Pasteur fez? Para provar ainda a existência da biogênese, que é aquela que diz só existe vida se existir uma vida pré-existente, ou seja, um ser vivo dá origem a outro ser vivo. Então, ele cortou o gargalo do vidro depois e deixou alguns dias e depois ele foi observar. Quando ele foi observar, ele observou que a água já estava contaminada. Ou seja, aquele gargalo, mesmo ele aberto, ele tinha impedido que os micro-organismos entrassem pelo ar e contaminassem a água. No que ele cortou, a água ficou exposta e os micro-organismos vieram pelo ar, entraram na água e contaminaram a água novamente. Dizendo o quê? Que os micro-organismos que nós não vemos, eles estão no ar, estão em qualquer parte invisível. Vocês podem ter como um exemplo bem claro que nós estamos vivendo agora, é o exemplo do coronavírus.
Porque vírus são seres muito pequenos, até mesmo do que as bactérias, muito menores do que as bactérias. São seres que não são vistos a olho nu e nem todo microscópio pode ver, tá certo? Então, eles são pegos no ar, e eles fora da célula, eles não têm vida, certo? Eles só criam vida quando eles entram na célula, porque eles têm o material genético deles, que pode ser DNA ou RNA, no caso do coronavírus é RNA, que é um retrovírus, e ele com o seu material, ele junta com o da célula e começa a se reproduzir, certo? Então, ele não é considerado, o vírus não é considerado um ser vivo, porque ele não tem célula, e para ser célula tem que ter, para ser considerado vida, tem que ter célula. Ele é um ser acelular, não é provido de célula, porém, quando ele entra na célula, ele cria vida, porque ele usa o seu material genético dele com o da célula e se reproduz. Mata a célula e vai infectar novas células, certo? Então, aqui é o assunto de vírus, não tem a ver com o nosso tema. Eu só estou dando uma entradazinha nesse assunto, só para revisar o que vocês vão ver para o ano. Vamos estudar vírus para o ano. Então, agora, para terminar a parte das teorias, tivemos também aqui na página 38 do livro a teoria da evolução molecular. O que é molecular? Que vem de molécula, né? Então, alguns teóricos, eles acharam que a vida surgiu na Terra a partir de algumas moléculas, como já teve outras que eu falei atrás, só que essa daqui é chamada teoria da evolução molecular, onde eles acharam que pequenas moléculas inorgânicas deram nova vida a seres orgânicos, certo? E depois disso veio a teoria das células, que é na página 39 do livro, está a origem das primeiras células vivas. Nós não vamos entrar em assunto de célula agora, será mais na frente um pouco, porque depois desse assunto tem outro, que a gente vai ver, eu vou dizer daqui a pouco a vocês, mas só que eu vou colocar no grupo lá por escrito, as páginas do livro, do jeito que eu fiz com essa daqui. Vou colocar as páginas do livro, vou colocar a atividade, tudo por escrito. Não vou falar aqui no vídeo, tá certo? Então, as células vocês vão estudar mais na frente. Essa teoria celular é uma teoria super verdadeira, porque nós sabemos que para ser vivo, uma das principais características é existir célula, é possuir célula, tá certo? Então, eu vou agora passar para as hipóteses heterotrófica e autotrófica. Vou falar um pouco sobre isso, que está na página 40, para terminar. Aí depois vem a atividade que eu vou corrigir aqui com vocês, tá certo? Vocês vão corrigir também no caderno, deixar tudo certinho, porque vocês precisam ter essas respostas certas, tá certo, minha gente? Então, as hipóteses heterotrófica e autotrófica, vou dizer para vocês o que significa. A palavra hétero significa diferente e trófico significa alimento. Então, heterotrófico são aqueles seres que eles não produzem seu próprio alimento, como nós, seres humanos. A gente, para sobreviver, como a maioria dos animais, precisamos nos alimentar de outros seres vivos ou mesmo de animais também de vegetais. E alguns de animais, alguns só de vegetais. Quando o animal se alimenta só de vegetal, são aqueles animais herbívoros. Quando ele se alimenta de carne, é o carnívoro. Quando ele se alimenta dos dois, como nós que nos alimentamos de tudo, somos chamados onívoros, certo? Então, essa teoria heterotrófica, ela fala sobre isso, sobre a teoria molecular de seres que, para sobreviver, precisam de outros seres vivos para se reproduzir, para crescer, para se multiplicar. E a autotrófica, nós temos como exemplo as plantas, né? As plantas, elas são seres autotróficos, na cadeia alimentar é a base da cadeia, porque ela se reproduz por si própria, ela se autoalimenta, ela produz seu próprio alimento. Auto significa de si próprio, e trófico é, como eu já disse, significa alimento, tá certo? Então, a autotrófica são as plantas e alguns seres que fazem fotossíntese. Mas a gente, para não complicar muito, eu vou dar como exemplo a planta, que ela alimenta as demais cadeias existentes no planeta, tá certo? Então, agora eu vou
vou dizer para vocês as respostas da atividade da página 41 que eu mandei vocês responderem. A atividade é revendo conceitos, fatos e processos. Eu não vou ler as questões, tá certo? Porque isso a gente vai ficar muito grande, o vídeo já tá com 20 minutos. Eu vou ler as respostas, tá certo? A questão 1, a resposta certa correta é a letra E. A questão 2, a resposta certa é a letra A. A questão 3, a resposta certa é a letra C. A questão 4, letra B. Questão 5, letra F. Questão 6, letra D. Questão 7, letra D também. Questão 8, também letra D. Questão 9, letra C. E por último, a questão D, a questão 10, letra A. Ok? Então, vocês corrijam. Eu mandei vocês fazerem as respostas não só com letras, como eu faço nas aulas presenciais. Eu mandei vocês fazerem com letras e também escrevendo a resposta. Não mandei copiar a pergunta, porém, essa e as demais eu quero todas respondidas. Como, por exemplo, eu vou ler só a primeira. A número 1 diz assim: a denominação, aí tem um parênteses, né, para escrever a resposta. Aplica-se a organismos capazes de obter energia a partir de reações químicas entre componentes minerais. Resposta, letra da 1, resposta letra E. Aí vocês iriam responder letra E e o nome, quimiolioto autotrófico, certo? Então, é assim que eu queria as respostas. Se alguém fez diferente, colocou só a letrinha, corrija aí. Coloca a letra e o nome da resposta, que também não é muito grande. O que é grande mesmo são as perguntas, mas as respostas são pequenas. E eu gostaria de dizer a vocês que vocês prestassem muita atenção durante essa semana. Se eu tiver oportunidade, eu ainda poderei fazer outro vídeo para vocês, mas eu acho que não vai ser necessário, porque eu vou mandar por escrito o que é que vocês vão estudar. Nós passamos um mês, né, dessa pandemia, um mês sem aula, e vocês só tiveram esse assunto. Então, agora, a partir dessa semana, vai ser o novo assunto, e eu vou mandar por escrito na página do Classroom, e vou pedir às monitoras para elas colocarem no grupo, para aqueles que não estão no aplicativo do Classroom, porque o WhatsApp quase todo mundo eu acho que tem, né? Então, elas mandando no grupo, vocês vão ter acesso e vão ler. Agora, gente, eu queria pedir por tudo a vocês: não respondam as atividades sem ler as páginas do livro, porque para compreender o assunto, mesmo que você vá responder a atividade sem saber, chutar, vamos dizer assim, o que é que vocês vão aprender com isso? Né? Nós, porque a gente está nessa situação, com aulas à distância, em quarentena,